Nacional de Medicamentos, primeiro exigindo o cumprimento da lei no que diz respeito à presença do farmacêutico. Então, o primeiro pressuposto para haver o uso racional de medicamentos é que não prevaleça apenas a questão comercial. Porque se prevalecer apenas a questão comercial, o interesse da empresa que vende em vender sem se importar se a pessoa precisa utilizar o medicamento ou não, não se pode falar em uso racional. E quem faz, justamente regula essa relação entre quem quer vender e quem quer comprar é o farmacêutico. Então, um esforço de fiscalização para garantir a presença do farmacêutico já é a primeira contribuição dos conselhos, né, no caso do CRF São Paulo, ao uso racional. E atenção, mais algumas dicas importantes sobre medicamentos. Primeiro, guarde o medicamento fora do alcance de crianças. Segundo, não guarde o medicamento em banheiros e cozinhas, pois estes locais têm umidade e temperaturas variáveis, que podem alterar as propriedades do fármaco. Terceiro, conserve sempre o medicamento em sua embalagem original. Quarto, não reaproveite frascos usados de medicamentos para colocar líquidos. Pode causar intoxicações. Quinto, não se esqueça de verificar sempre o prazo de validade. Vale reforçar: todo medicamento apresenta riscos, mesmo quando utilizado de forma correta. Por isso, seu consumo deve ser racional, ou seja, utilizar somente com orientação médica, farmacêutica, nos horários e nas quantidades prescritas. Outra dúvida comum: com o que devemos tomar o medicamento? Olha, a ingesta do medicamento ela tem suas particularidades. No geral, o medicamento deve ser tomado com água. Evitar que se misture medicamento com qualquer outro tipo de nutriente é importante. Portanto, o melhor veículo para medicamento é a água. Leite, ele é muito rico em nutrientes, ele é um alimento. Ele pode prejudicar o efeito de alguns medicamentos. Então, você tem que procurar o farmacêutico que ele vai te orientar, porque são poucos os medicamentos que necessitam realmente de algum alimento. E atenção, nunca tome medicamento com bebida alcoólica. Pode trazer graves consequências à sua saúde. Outro problema frequente relacionado à utilização de medicamentos é em relação aos seus horários de tomada. Em relação aos horários de tomadas de medicamentos, o paciente deve estar muito atento e deve pedir informação aos profissionais da saúde, tirar todas as suas dúvidas, porque um tratamento ele depende de uma posologia adequada. O que significa isso? Doses corretas a intervalos adequados por um período adequado. E isso é importante para manter os níveis plasmáticos do fármaco, que é o princípio ativo do medicamento, para atingir o benefício do tratamento. E em caso de overdose, o que fazer? Em caso de overdose de medicamentos, o paciente deve entrar, ou o paciente ou alguém que está a seu lado, deve preferencialmente entrar em contato de forma a mais urgente possível com um profissional da saúde, um médico, um farmacêutico. Existe também, aqui em São Paulo, o CEATOX, que é o Centro de Intoxicação de Medicamentos e que tem um telefone público que pode ajudar a casos de intoxicação. A utilização de vários medicamentos ao mesmo tempo, a chamada polifarmácia, também pode causar eventos adversos. A polifarmácia é considerada quando um paciente recebe mais de 5 medicamentos simultaneamente. Os profissionais da saúde, os médicos, os farmacêuticos, se preocupam muito com a polifarmácia. Por quê? Porque nem sempre há uma ausência de interação entre os medicamentos que são administrados ao mesmo tempo. Em alguns casos, 2 medicamentos são administrados ao mesmo tempo para potencializar a ação e dar um benefício terapêutico maior ao paciente, mas nem sempre isso é verdade.
Então, a polifarmácia é uma preocupação. Em geral, pacientes idosos recebem muitos medicamentos, porque eles têm várias doenças ao mesmo tempo. Então, imaginem um paciente idoso, diabético, hipertenso, asmático, que tem uma infecção urinária. Ele vai, além dos medicamentos que ele já usa cronicamente, ele vai receber, por exemplo, um antibiótico. Nesse momento, os profissionais da saúde devem estar muito atentos, porque ao receber a polifarmácia, a probabilidade de interações entre os medicamentos e efeitos adversos aumenta. Por isso, não se esqueça, antes de começar a fazer uso de algum medicamento, avise seu médico ou farmacêutico sobre os outros medicamentos que você está utilizando. E atenção, nunca pare de tomar ou altere a dose de seu medicamento sem antes falar com seu médico farmacêutico. Outro público que merece atenção em relação à utilização de medicamentos são os idosos e as crianças. Vamos entender o porquê. Pacientes idosos e crianças devem ter um cuidado redobrado em relação ao uso de medicamentos. Os idosos, em geral, tomam vários medicamentos. E as crianças, muitas vezes, devem receber doses adaptadas à sua idade, assim como os idosos. Nesse caso, em termos da prescrição de medicamentos, o médico, em geral, tem que avaliar a condição do idoso, quais os medicamentos ele está tomando simultaneamente e adequar as doses se for necessário. Isso também acontece com as crianças. As crianças, elas podem não ter ainda os seus sistemas todos amadurecidos, da forma de eliminar um medicamento do organismo. Então, é muito importante que as doses sejam adequadas às condições dos pacientes. Também é importante lembrar que antes de realizar exames laboratoriais diagnósticos, devemos avisar o laboratório sobre os medicamentos que estamos utilizando, pois alguns medicamentos podem afetar os resultados dos exames. Não se esqueça, se você tiver dúvida sobre como utilizar o seu medicamento, converse com o seu médico farmacêutico. Eles são aliados de sua saúde. Para facilitar a localização de farmácias regulares que oferecem assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento e aumentar a segurança dos usuários de medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, lançou o aplicativo Farmacêutico. E procure obter mais informações sobre o uso racional de medicamentos no núcleo de saúde e farmácia de sua cidade. E anote algumas dicas. CRF-SP, www.crfsp.org.br. Telefone 11 3067 1450. CFF, www.cff.org.br. Anvisa, www.anvisa.gov.br. Ceatox, www.ceatox.org.br. Telefone 0800 014 8110. Disque Saúde, ligue gratuitamente para 136. Disque Intoxicação, 0800 722 6001. Como vimos, a correta utilização de medicamentos implica em cuidados que podem fazer toda a diferença para o sucesso do tratamento. Portanto, se tiver dúvidas, fale com seu médico e com seu farmacêutico e garanta a sua saúde.